Meus amados irmãos e amigos, que a paz de Cristo esteja inserida em vossos corações. Estamos de volta, dando continuidade à nossa análise do Gênesis ao Apocalipse. Nós estamos falando sobre as 10 pragas enviadas no Egito por Deus, revelando a sua glória, seu poder e a sua suprema divindade naquela região. Como nós todos sabemos, as 10 pragas foram enviadas ali, mostrando assim que os deuses do Egito não passavam de meras futilidades da cabeça humana, que não trazia qualquer benefício, para que Israel aprendesse que, ao sair dali para a terra prometida, jamais deveriam optar por qualquer prática idólatra no seu contexto de governo e sacerdócio. Pois bem, no conteúdo anterior, nós falamos sobre Moisés e a praga das rãs. Nesse conteúdo estaremos falando sobre Moisés e a praga dos piolhos. Esses acontecimentos estão dentro da cronologia mais aceitável, que vai pelos idos de 1491 antes de Jesus Cristo. Pois bem, aqui no capítulo 8, versículos de número 16 ao 19, nós temos, portanto, Arão que fere o pó da terra. De repente, piolhos infestam toda a nação. Os magos do faraó o aconselham a libertar Israel, mas Faraó endurece o seu coração e recusa deixar o povo ir. Pois bem, vamos então ao texto. A Bíblia diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra. Disse o Senhor a Moisés, e Moisés autorizar a Arão. Não é a vara de Moisés, é a vara de Arão. Preste atenção nesses detalhes. E o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Pois bem, nesse episódio, a situação se tornou tão agravante que o deus Tote ficou completamente desmoralizado. Por quê? Porque foi uma humilhação em cheio a crença no deus Tote, que era uma divindade referente à invenção da magia e das artes secretas no Egito. E quando o Egito foi infestado de piolhos, a credibilidade à divindade chamada Tote desceu Nilo abaixo. E mais uma vez o Deus de Israel, Jeová, é glorificado pelos seus feitos, porque os magos não conseguiram fazer a mesma coisa. Por isso o texto diz o seguinte: assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão com a vara, feriu o pó da terra. Surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas,
não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus ou de algum Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. Mais uma vez aqui, portanto, o Egito é atacado por uma praga, isto é, a terceira praga, a praga dos piolhos. No versículo de número 22, a Bíblia diz: mas aquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que vocês saibam que eu, o Senhor, estou nessa terra. Esse versículo mostra a diferença entre o justo e o ímpio, entre os egípcios e o povo de Israel. E Deus fez essa divisão justamente para mostrar ao próprio povo de Israel a sua fidelidade a Abraão, Isaque e Jacó. E por isso fez essa diferença. Nenhuma mosca, quando veremos na próxima praga, a praga das moscas, nenhuma delas atingiram a terra de Gósen. Então esse versículo de número 22 nos dá o objetivo dessas pragas sucessivas ali no Egito. E saibas, quando a Bíblia diz isso, a Bíblia está então levando as nações vizinhas, os egípcios, Faraó, todos, que há uma diferença, portanto, entre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e aquelas efêmeras divindades pagãs que não resultavam de pedras, pau, poeira, que nada faz por ninguém. Por isso, os egípcios adoravam o rio de onde tinham vindo as rãs, eram extremamente escrupulosos com a sua limpeza. Eles tinham que se banhar todos os dias nas margens do rio. Lembra da filha de Faraó? Lembra de Faraó que descia pela manhã para se banhar no rio? Eles levavam isso ao extremo. E quando aquilo se apodreceu com sangue, com rãs e agora com piolhos, isso foi como um tiro no pé do próprio Faraó, seus ministros e todos os seus idólatras, magos e feiticeiros principalmente. Por isso, banhando-se constantemente e sacrificavam as divindades que presidiam sobre os enxames de insetos nocivos. Então, aquilo tudo e o próprio Deus Tote era venerado pelos egípcios. Para você ver o tanto de trevas que aquele povo vivia, infelizmente, envolvido, o paganismo, a descrença, a ignorância religiosa e espiritual, de tal forma, naquele país, Israel presenciou todos esses fatos para que não viesse no futuro a aderir qualquer prática idólatra em seu país. Muito bem. Portanto, era necessário provar que tais deuses não eram deuses. O Senhor, porém, fez os céus. E Deus é conhecido nas Escrituras como Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, de todo o universo, de todo ser vivo. O justo e reto Jeová não podia esperar que Faraó obedecesse à sua voz, enquanto ele não se tivesse revelado como o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, e que era Senhor no meio desta terra. Por isso aquela diferença, todas as pragas enviadas no Egito
nada aconteceu na terra de Gósen, que Deus não permitiu e o Senhor estava ali no meio do seu povo. Ele não é um Deus ausente, mas, segundo o texto, um que está mais perto de nós que a nossa própria respiração. Deus é presente, Deus é atuante, Deus é real e Ele está aí na sua vida. Não se preocupe com os problemas da vida, as dificuldades, porque Deus sabe como tratar com cada uma delas para te conceder a vitória. Por isso nós observemos aqui a separação, conforme lemos há pouco, no versículo 22. Quero repetir para você ver. A Bíblia diz: mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, porque onde habita o meu povo. Olha a separação que Deus faz. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que vocês saibam que eu, o Senhor, estou nesta terra, aonde Israel estava acampado, aonde Israel estava residindo há 430 anos aproximadamente, segundo a cronologia bíblica dos grandes estudiosos. Por isso, nós não pertencemos a este mundo, porque em Cristo fomos crucificados para o mundo. E em Cristo fomos elevados aos lugares celestiais. Por isso que, da mesma forma, a Igreja de Jesus Cristo também não pertence a este mundo. E quando o grande dia do Senhor, com letra maiúscula, se desencadear nesta terra, os 7 anos de tribulação e grande tribulação, o Senhor Deus tirará o seu povo deste solo e então os ímpios sofrerão o amargor do juízo de Deus. Que Deus lhe abençoe, que essa palavra possa lhe servir de alguma instrução para vitórias específicas em sua vida. Não deixe de compartilhar, de se inscrever no canal, de dar o seu comentário e o seu joia. No nosso próximo conteúdo, portanto, estaremos falando sobre Moisés e a praga das moscas. Mais um tiro no pé do faraó e mais uma humilhação a uma divindade egípcia. Deus lhe abençoe, fique na paz, em o nome do Senhor Jesus Cristo.